Ele foi um dos goleiros mais promissores do Grêmio, fez toda a categoria de base no clube e quando assumiu como profissional, teve uma lesão séria, quebrou a perna e Danley virou o dono da posição. Mas não o dono da história dele, que jogou em clubes como o Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil com Juventude e se tornou o jogador que mais vestiu a camisa de número 1 de goleiro da história do Bahia. Clube onde hoje é o presidente, eleito em 2023. Formado em administração, com pós-graduação em gestão esportiva, radialista. Hoje a gente conversa com Emerson Ferretti, em uma conexão Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com Salvador, Bahia. Emerson, boa tarde, obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente. Fiz uma apresentação aqui breve diante da tua carreira, mas falei tudo do que te representa, de falar sobre Emerson. Boa tarde, Alice, boa tarde a todos aí do Rio Grande do Sul, prazer estar falando com vocês. Eu acho que você abordou os pontos mais importantes, né, de toda uma carreira aí profissional, né, até chegar aqui onde eu estou hoje no cargo, né, na função de presidente do Esporte Clube Bahia. Emerson, tu vem conversar com a gente num dia, que é o dia 28 de junho, que é o Dia do Orgulho LGBT. Recentemente, em 2022, no podcast nos Armários dos Vestiários, você dividiu com o público a sua orientação sexual. E eu queria saber, a partir disso, o que mudou na tua vida? De 2022 para cá, a partir do momento que tu conta para o público, como é que muda a tua vida? Foi um marco na minha vida, né? O fato de eu ter tido a coragem, né, de falar abertamente sobre uma condição que eu precisei esconder minha vida toda, né? Principalmente pela carreira profissional que eu escolhi, né? Ainda quando garoto, quando eu entrei no Grêmio com 8 anos de idade, né, com o sonho de ser um goleiro profissional de futebol, né? Muito cedo eu aprendi que precisaria esconder a condição, né, para poder sobreviver dentro do futebol e realizar meu sonho. Então, ao longo dos meus 50 primeiros anos de vida, né, eu sempre tive que esconder, muitas vezes vestir um personagem para poder estar em locais, né, que muito preconceituosos. E quando em 2022, que eu resolvi falar, né, abertamente, primeiro eu olho e disse assim, foi um ato de muita coragem, né? E segundo, com a intenção de, com a minha atitude, poder ajudar outras pessoas que vivem o mesmo sofrimento, né, que eu vivi ao longo da minha vida profissional toda, né, de ter que se esconder. Então eu acho que ser o primeiro atleta de futebol do Brasil a falar abertamente sobre a sexualidade faz com que hoje se tenha uma referência, tanto é que hoje eu estou falando aí com vocês, né, e possa primeiro mostrar que a competência dentro do futebol não está ligada à sexualidade, né, porque como você bem falou na minha apresentação, né, eu fui goleiro de seleção brasileira, né, quando estive na base do Grêmio, joguei em grandes clubes do futebol brasileiro, fui ídolo em alguns clubes que eu participei, ganhei títulos relevantes, né, e a minha sexualidade não atrapalhou em nada na minha competência dentro de campo. Então eu acho que isso mostra e dá um exemplo muito grande a outros garotos, né, também LGBTs, que sonham em ser jogador de futebol e também mostra ao futebol que precisa ter respeito, porque eu imagino que o futebol deve ter perdido muitos talentos por conta de preconceito. Emerson, o que te faz te apaixonar pelo futebol? Eu sei que faz muito tempo, né? Com 8 aninhos você entrou na categoria de base, mas o que te encantou nesse mundo? Eu acho que, como todo garoto, né, o futebol é muito presente na vida de nós brasileiros, né, da minha família, que sempre frequentava o Olímpico para assistir os jogos do Grêmio, né, um irmão que também começou a jogar futebol cedo, né, então a gente sempre teve o futebol muito presente. E eu acho que a maioria dos garotos sonham em se tornar um atleta profissional de futebol. E eu não foi diferente, né?
e aos 15 anos já era goleiro de seleção brasileira. Então isso, quando eu fui para a seleção brasileira e fui titular da seleção brasileira, aquilo ali me deu uma amostra de que o sonho poderia se tornar realidade. E aí eu resolvi abraçar, né, de vez, né, essa vontade, né, e deu certo, né? Eu muito jovem já me tornei goleiro titular do Grêmio, aliás, uma gratidão imensa ao Grêmio por ter me ensinado tanto no futebol, ter me proporcionado realizar esse sonho e também fazer com que eu me tornasse, né, um atleta profissional. E o futebol é encantador, né? Tudo que envolve, logicamente que tem também suas mazelas, né? O preconceito é uma delas, né? Talvez uma das maiores, mas a gente está aí para poder ajudar a combater isso, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que a partir do momento que você tem alguém que fale abertamente e jogue luz sobre um assunto que antes não era falado no futebol, né? Que é a presença de atletas gays, né? E sempre tiveram, né? O futebol sempre teve, né? Só que nunca ninguém pôde falar sobre isso abertamente. Eu acho que ainda hoje não pode falar, né? Porque a carreira realmente acaba sendo prejudicada, né? Eu espero que o futebol, quando respeitar todas as diferenças, se torne ainda mais apaixonante do que já é. A tua fala, ela é muito importante, ela é muito divisora de águas, assim, e eu tenho certeza que ela reverbera para muitas gerações diferentes, né? A partir do momento que tu tem a coragem de falar sobre esse tema. Mas ainda, tu cresceu no meio do futebol, tu te desenvolveu e tu te descobriu. Porque essa fase de infância, adolescência, é uma fase da gente se descobrir como ser humano, que está crescendo e está se desenvolvendo em diversas frentes, né? Como é que foi ter vivido esse momento no meio do futebol, né? De ir vivendo todos os dramas que envolvem essa fase de adolescência e desse crescimento estando nesse meio. Não foi fácil, né? Bom, minha adolescência foi na década de 80, quando não tinha ainda internet, então a gente não tinha acesso à informação fácil como tem hoje. As pessoas homossexuais eram realmente consideradas como cidadãos de segunda categoria. Havia um preconceito muito grande, inclusive era considerado doença pela Organização Mundial da Saúde. Então, todo mundo precisava realmente se esconder e eu, entendendo sobre minha sexualidade, me descobrindo nesse contexto, né? Sem informação, sem poder falar com ninguém, né? Com medo, né? De que essa informação pudesse ser espalhada e comprometesse, né, a minha carreira, o meu sonho de se tornar um atleta profissional de futebol. Então foi um processo muito solitário e por ser solitário foi muito dolorido, foi muito sofrido, né? E mesmo depois de eu já ser um goleiro profissional, estar jogando em grandes clubes, o dia a dia também era difícil, né? Porque é um meio que realmente ainda é muito preconceituoso e por várias vezes eu tive processos de depressão, né? Por várias vezes pensei em abandonar a carreira, mesmo sendo um goleiro de sucesso, de seleção, né? Jogando em clubes grandes. Mas o dia a dia era difícil, porque a gente precisava vestir um personagem todos os dias para poder conviver com os outros atletas, né? Tentar parecer o mais próximo possível de um outro atleta heterossexual para que não levantasse suspeitas sobre a sua sexualidade, né? E no meio do futebol é muito difícil, porque a gente é muito assediado, né? O tempo todo, né? E você lidar com tudo isso é difícil. E o pior, como eu falei anteriormente, foi a solidão do processo, né? De não ter com quem conversar para poder dividir esse peso, né? Já que o medo de ser descoberto era muito grande, né? Então, quando eu tive a coragem, né, de falar, né, mesmo já depois de ter encerrado a carreira muito tempo depois, né, foi libertador,
Foi libertador porque eu vivi com esse medo a vida toda, né? E aí você, a partir dos 50 anos, poder viver sem essa preocupação de se esconder, né? É muito libertador, é como se eu estivesse nascendo novamente. Emerson, em algum momento você tentou se encaixar e ser o que não era? Teve namorada de fachada? Diria que essa é uma prática comum ainda hoje entre os atletas? Sim, eu acho que é uma prática que é muito usada, né? Justamente para que as suspeitas não aconteçam, né? Inclusive atletas de muito sucesso, né? Muitos inclusive casam, né? E assim, dessa forma, acabam afastando qualquer suspeita, né, sobre a sexualidade, né? E a gente tenta, como eu falei, né, tenta se encaixar nesse meio, nesse ambiente heterossexual, né, que o futebol exige, né, para que a gente possa sobreviver, né? E isso é muito sofrido, né? Porque, na verdade, eu só queria realizar meu sonho de ser um goleiro. Eu amava ser goleiro, jogar no gol, ser goleiro. E eu queria ser goleiro e queria ser eu mesmo, né? E não dava para ser as duas coisas, você tinha que sacrificar uma delas, né? Então eu sacrifiquei muito o Emerson pessoa física, né, para poder ter sucesso, o Emerson profissional ter sucesso, o Emerson goleiro ter sucesso, né? Então eu imagino que isso aconteça com muitos atletas LGBTs que estão no futebol, que passaram pelo futebol, né, tendo que usar esses expedientes aí para poder afastar qualquer suspeita, né, sobre sua sexualidade. Emerson, a gente pesquisou longamente os seus arquivos aqui e tem uma fala tua depois da lesão, da primeira vez que quebra a perna, eu acho, ou da segunda já, em que tu diz assim, é do futebol, faz parte. E sim, a lesão dá muito medo, mas acompanha a vida do atleta. Em algum momento na tua vida, tu usou essa frase para justificar comportamentos homofóbicos que tu presenciou? É do futebol, faz parte, eu tenho que lidar com isso. Infelizmente, essa frase pode ser usada para esses comportamentos homofóbicos, né? A gente tem ali, principalmente no ambiente de jogo, de estádio, né? Parece que aquela arena montada ali volta séculos para trás, né? E fica num ambiente muito primitivo, né? Pessoas que não são racistas acabam xingando outros, pessoas que não são homofóbicas xingam também, né? É uma verdadeira guerra ali dentro e que as pessoas parecem que também muitas vão para jogar todo o lixo que está dentro delas para fora, né? Então, isso é o futebol. Ao mesmo tempo que é encantador pelo seu jogo, por tudo que proporciona, né? Mas também, em alguns momentos, assusta a reação de pessoas, né? E esse comportamento, né? Que se tem, né? Em algumas situações ali dentro daquele campo, que chegam até a brigar, né? Enfim, só pelo fato de que a outra pessoa ou outro profissional está com uma camisa diferente da sua, né? Não torce ou não joga pelo mesmo time que você, né? Esse é o futebol, né? Mas infelizmente nesse contexto, né? A gente lamenta ter que falar que isso é o futebol, né? A lesão faz parte, do futebol, porque futebol é um esporte de contato, né? Então você corre o risco o tempo todo de ter se machucar, né? Mas o comportamento das pessoas, eu acho que esse comportamento muitas vezes irracional das pessoas, eu acho que não deveria fazer parte tão naturalmente assim do futebol. Apesar dessas duas lesões graves, quebrar a perna 2 vezes, logo no começo da tua atuação como profissional, tu seguiu e seguiu muito, né? E conquistou muitas coisas importantes depois disso. E isso tem a ver com algo que aparece em todas as pesquisas de arquivo que a gente faz da tua história como goleiro, que é um comprometimento absoluto com o teu trabalho, né? O primeiro a chegar, o último a sair, um cara que treinava muito, se dedicava muito, e isso também pode ser explicado. É teu, é da tua personalidade, mas também pode ser explicado como eu tenho que provar
que eu sou muito bom o tempo todo. Também como uma justificativa, também tem isso? Tem sim, com certeza. Eu sou realmente uma pessoa muito séria no meu trabalho, sempre levei muito a sério, sempre me dediquei muito, sempre fui considerado um profissional exemplar, inclusive ganhei por 2 anos seguidos, né, o prêmio de jogador mais disciplinado do Campeonato Brasileiro, né? E nunca criei um problema dentro de um clube de futebol. Isso faz parte da minha personalidade, sim, mas eu acho que também foi potencializado a necessidade, né, de provar mais do que todos os outros, né? Enquanto eu fosse igual aos outros, talvez eu fosse preterido, né, pelas suspeitas em relação à sexualidade. Então eu tinha que sempre fazer um pouco a mais. Eu imagino que os negros também precisem fazer um pouco a mais para provar o valor. Eu imagino que as mulheres também precisam fazer um pouco a mais sempre para mostrar o valor delas, né, perante os homens. Enfim, os gays também, né? Na maioria das situações também precisam buscarem a perfeição para poderem serem aceitos. E eu acho que eu só fui aceito no futebol pela minha competência. Talvez se eu não fosse tão competente como goleiro, talvez eu não tivesse também sobrevivido, né, no futebol. Então a busca pela excelência, além de ser parte da minha personalidade, também teve muito isso, né? Tentar se impor para que eu pudesse ser visto como um grande goleiro, né? E não sofresse as consequências, né, de que uma suspeita sobre minha sexualidade pudesse inclusive atrapalhar minha carreira. As suspeitas aconteciam e trabalhar tão forte era uma maneira de se proteger? Perfeito. Leitura perfeita, exatamente isso. Emerson, um dos grandes momentos, e aí tu vai me dizer se é o teu melhor momento, é o título da Copa do Brasil com o Juventude. Ali é a redenção, ali é assim, porque a perna que quebra logo no começo da história como profissional no Grêmio, e aí sai do Grêmio, e aí vai pro Flamengo e tal, e aí vem o Juventude, vem um título com um clube de Copa do Brasil. Ali é o teu momento de dizer, cara, foi por isso que eu trabalhei tanto? Eu posso dizer que eu tive 3 grandes momentos na minha carreira, né? Um no início, no Grêmio, que logo com 20, 21 anos, né, quando eu era titular do Grêmio, já estava inclusive sendo observado para a seleção brasileira principal, né? Tanto é que rapidamente, né, me tornei ídolo aí. E depois no Juventude, com o título da Copa do Brasil, né? E depois no Bahia, em 2001, que eu inclusive ganhei a bola de prata, fui o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2001. Foram 3 grandes momentos da minha carreira, mas o título da Copa do Brasil com Juventude, sim, foi uma redenção, porque após 2 lesões graves, né, 2 fraturas na perna no Grêmio, que me deixaram praticamente sem jogar durante 2 anos, eu fui para o Flamengo, fiquei 2 anos no Flamengo, em que eu fiquei maior parte do tempo na reserva, joguei, mas joguei pouco durante esses 2 anos. E aí foram 4 anos que eu joguei pouco, 2 por lesão, 2 por não ser titular do Flamengo. E aí quando eu saí do Flamengo eu tomei a decisão de ir para clubes menores para poder jogar. Eu confiava muito no meu potencial e eu precisava jogar, depois de tanto tempo assim, sem estar em campo, né? E aí foi um processo de retomada de carreira, né? Fui para clubes menores, joguei, mas eu comecei a apresentar meu trabalho. E o título da Copa do Brasil, voltando para o Rio Grande do Sul, né? Porque eu fazia já 4 anos que tinha saído do Grêmio, para mim, e da forma que foi, porque eu tenho certeza absoluta que eu fui um dos principais responsáveis por aquele título, porque eu fiz uma competição maravilhosa. Se você buscar aí os jogos que eu fiz, as minhas atuações, né, contribuíram demais para o título do Juventude,
né? Eu tenho certeza que foi ali um momento que as pessoas se deram conta que o Hemerson estava de volta, efetivamente de volta. Aquele grande goleiro promissor de seleção brasileira de base, que iniciou muito bem no Grêmio, que depois de 2 lesões, né, graves, estava de volta jogando em alto nível como ele começou a carreira. Bom, este Hemerson, jogador, hoje é o presidente do Bahia. Talvez, e acho que com certeza, o único presidente homossexual da história do futebol, de um grande clube, né? Talvez seja esse o cargo. O Bahia é um clube muito conhecido pela sua inclusão, pelo respeito às pessoas, por se conectar com pautas de respeito às pessoas. E aí, estando nessa cadeira hoje, eu queria te perguntar como é que tu vê o teu papel como presidente de clube e o papel dos clubes mesmo nesse trabalho de conscientização das pessoas, pelo respeito a todo mundo, enfim. Bom, eu acho que o Bahia está de parabéns por ter sido o primeiro clube de futebol a acordar para o potencial que os clubes têm de poder atuar socialmente, né? Os clubes têm um canhão, né? Tudo que fazem e falam, né, reverbera na sociedade, só que os clubes sempre ficaram omissos nas questões sociais. E o Bahia já há algum tempo, né, antes mesmo de eu chegar à presidência do clube, o Bahia acordou para essa necessidade de se posicionar, de abraçar a sua torcida, de participar mais ativamente, né, dos problemas que sua torcida, seu povo enfrentam, né? E não só a sua torcida, mas o país, né? O Bahia começou a fazer campanhas educacionais sobre várias situações, sobre a paternidade consciente, contra a poluição de rios e mares, contra racismo, contra a homofobia, a favor da demarcação das terras indígenas. Enfim, o Bahia começou a se posicionar, né? E com resultados muito efetivos, né? E eu acho que a minha eleição, né, mesmo depois de eu ter, né, falado abertamente sobre minha sexualidade, já é um resultado de uma educação que o Bahia começou a fazer, né? A torcida do Bahia, logicamente, já me tinha como ídolo por ter sido goleiro durante 6 anos, mas a torcida ignorou o fato da minha sexualidade. Votou em mim porque achava que eu era a pessoa mais capacitada no momento para assumir o clube, né? E isso é muito importante, né? Então, já é um grande exemplo. O Bahia, eu acho que dá exemplos o tempo todo para os outros clubes do quão importante é se posicionar socialmente. E a torcida do Bahia está de parabéns, porque a torcida do Bahia abraçou isso na sua maior parte, abraçou essas campanhas, entende e se orgulha de ter um clube tão inclusivo, né, e que respeita as diferenças como o Bahia é. E eu me sinto orgulhoso de estar nesse lugar hoje, né, representando um clube que tem uma capacidade, né, de se comunicar com a sua torcida muito além do que as 4 linhas, que é o que normalmente todos os clubes fazem, né, basicamente ali, né? O Bahia extrapola isso, o Bahia avança, né? E eu acho que está de parabéns o clube por esses posicionamentos e a torcida por ter abraçado. Como é que a gente pode reverberar o cenário do Bahia para os outros grandes clubes do futebol brasileiro? Como é que a gente pode enxergar a perspectiva da relação futebol e orientação sexual de uma forma mais tranquila dentro do Brasil e no mundo? Bom, eu acho que os primeiros passos foram dados, né? O Bahia como clube se posicionando, o Hemerson como um atleta, um ex-atleta de futebol falando abertamente, né, sobre o assunto, a torcida do Bahia elegendo um presidente homossexual. Eu acho que os primeiros passos foram dados, né? Os resultados estão aí, né? Eu acho que eu fui
um profissional dentro de campo que entregou muito, né? E como eu falei, né? Entregou resultado. Acho que o Bahia tem entregue resultado também, né? Então isso mostra que você se posicionar, isso mostra que você ser homossexual ou não interfere na sua competência, né? Você pode ter atletas homossexuais e ser campeão, esses mesmos atletas serem ídolos, né? Como aconteceu comigo, né? Então eu acho que são exemplos que podem, né, realmente devem chamar a atenção e devem ser seguidos, né? Eu acho que a gente fala, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente tem que tá falando de respeito, né? De respeito às pessoas. E talvez as pessoas que tenham preconceito e falem, talvez nunca tenham sofrido. Mas quem sofre preconceito não esquece, né? Sofre, né? Então eu acho que o futebol precisa assumir mais essa posição que tem junto à sociedade, né? De não ser só um entretenimento, mas também de ser um veículo de educação, né? Para que a gente possa ter uma sociedade um pouco mais respeitosa, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que a gente precisa olhar sempre o outro com muito respeito, né? E eu acho que tudo isso acaba, né? O que eu falei, né? Em relação ao clube, em relação às minhas atitudes, ao lugar que eu estou hoje, eu acho que vai fazer sim, né? Diferença. É um início. É um caminho muito longo, o futebol ainda está muito atrasado, né, nesse aspecto, mas os primeiros passos foram dados, isso já é muito importante. Você falou de respeito, a gente está quase terminando, mas eu queria trazer uma outra palavra que além de respeito é amor, né? Poder falar de amor publicamente. Do amor pelo futebol, mas do amor do... Hoje tu tem um companheiro publicamente falando sobre isso, teu parceiro de vida que está ali na rede social, no mundo. O quanto isso é bom! Pois é. Eu jamais imaginei, né, que estivesse a vida exposta dessa forma, né? Aconteceu e assim... Como eu falei no início da entrevista, né, sempre houve um medo de exposição muito grande, com receio de que tivesse consequências negativas. E o fato de falar, e agora a exposição, né, com o meu companheiro, eu estou tendo muito mais aceitação do que propriamente falas, pelo menos não na minha frente, né, mas assim... Não vejo rejeição nisso, né? Então, para mim, que viveu, né, numa realidade aí de muitos anos tendo que esconder, é uma realidade tão mais leve, tão mais leve, né? Poder andar tranquilamente, poder sair com a pessoa que eu gosto, né? E não ter medo, né, dessa exposição. Isso realmente como eu falei anteriormente, é uma sensação de renascimento, de poder viver novamente situações que antes eu vivia sob tensão e agora não preciso mais, né? Emerson, a gente gaúcho aqui, da tua terra natal, a gente certamente sente orgulho da tua história. A gente está no dia, né, que tem essa palavra orgulho no dia. E a gente, como gaúcho, certamente sente muito orgulho da tua história como atleta, do goleiro que tu foi, jogando aqui, representando o Rio Grande do Sul por aí. Mas a gente sente um orgulho enorme desse Emerson que renasceu a partir desse momento de dividir a história de verdade inteira com o mundo. Então eu queria te agradecer mais uma vez, de verdade, por lá em 2022 ter tratado desse tema e por estar aqui nesse dia que é tão importante, falando mais uma vez agora, especialmente para o público gaúcho, sobre isso. Muito obrigada, a gente sente realmente muito orgulho. Orgulho é uma palavra que sempre é atrelada a uma trajetória de superação, né? E aí eu olho para trás e eu consigo ver isso na minha trajetória, né? Sobrevivi ao preconceito dentro do futebol,
joguei até onde eu achei que deveria, né, jogar, encerrei minha carreira dignamente, né, e sigo dentro do futebol, né, e o fato de ter falado, eu acabo deixando um legado também fora de campo, né. Então, por tudo isso, realmente, eu também posso olhar para trás e ter orgulho da minha trajetória, né? Que até então, né, não era assim que eu pensava, né? Mas hoje eu vi o quão grande, né, eu fui em enfrentar tudo isso e quão grande e corajoso eu fui em falar sobre isso, né? E falar como eu estou falando hoje para vocês todos, né? Eu espero que essas palavras repercutam, né, no povo gaúcho em relação a respeito, né, em relação a sexualidade das pessoas, que isso não interfira tanto, né? E eu agradeço a oportunidade de estar falando, né, com o povo, o lugar onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu aprendi a jogar futebol, onde me deu a oportunidade de realizar meu sonho, né? E eu sempre estou no Rio Grande do Sul, minha família mora aí, né? Então, um grande beijo a todos e obrigado pela oportunidade. Bah, mas uma baita inspiração poder te ouvir. Obrigada, Emerson.